Irmãos, a paz do Senhor. Que alegria estar aqui, que gostoso poder cantar com os irmãos. Poderoso este nome é. Poder cantar com os irmãos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Saber que o nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus fiel, é um Deus que cumpre a sua palavra, é um Deus que quer que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Sabia que quando a gente conhece Deus, os problemas acabam? Não estou dizendo que as lutas acabam. Acontece o seguinte, que quando conhecemos Deus, descobrimos quem Ele é, o tamanho de Deus, o poder de Deus, o que Ele já revelou. Então, Ele fala assim, porque para Deus tudo é possível. Não há impossíveis para Deus. Quando nós o conhecemos, então nós descansamos. Então a nossa vida, haja o que houver, venha o que vier, a nossa vida está escondida nele, em Cristo. A nossa vida tem paz, tem alegria, tem esperança, tem futuro. E nós caminhamos nesta direção. Estamos caminhando ao encontro do Senhor. Eu não sei se você sonha de encontrá-lo logo. Ah, que delícia! Imaginar que em breve estaremos em sua presença. Não sei se você sonha com isto. Eu tenho um sonho só. Um sonho que eu durmo pensando nele, acordo pensando nele e passo cada minuto da minha vida sonhando lá. Nossos pés estão aqui na terra, mas o nosso coração está lá. Nossos pés e os nossos dias vão sendo construídos, o nosso caminho nós vamos marchando, mas rumo à cidade celestial, rumo a este encontro tão lindo. E uma coisa que eu já pedi ao Senhor, Ele sabe, eu já pedi para Ele, Senhor, meu sonho é contemplar a Tua face. É aquele dia glorioso quando eu vir o Senhor face a face, quando Ele olhar para mim, me chamar pelo nome. Meu sonho é ouvi-lo dizer, bem está, serva boa e fiel. Foste fiel no pouco, vem, sobre muito te colocarei. Meu sonho é chegar cada dia no final do dia, colocar a cabeça no travesseiro e falar como Jesus. Jesus em João 17, que foi citado aqui o texto no início deste culto, Jesus fez uma oração ao Pai e Ele apresentou um relatório para o Pai. Já estava perto da sua partida, aquela era a noite em que Ele seria traído e entregue para ser crucificado. Então Ele diz, Pai, Tu sempre me ouves. Pai, que eles sejam um como eu em Ti, Tu és em mim. Mas Jesus disse, Pai, eu Te glorifiquei na terra, consumando a obra que Tu me destes para fazer. Meu sonho é cada dia chegar no final do dia e dizer como Jesus, Senhor, eu Te glorifiquei hoje, fazendo o que o Senhor me deu para fazer. Que gostoso, quando a gente pode viver cada minuto para Deus. Quando a gente pode sentir a presença do Senhor em todo o tempo. E conhecer Deus. Oséias diz no capítulo 6, versículo 3, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, como o amanhecer, a sua vinda é certa. A vida não é como muitas vezes nós pensamos, o dia a dia.
Aí eu tenho isso para resolver, uma legalização, eu preciso comprar, vender, pagar. Eu preciso estudar, formar, casar, ter filhos, criar os filhos, ver os filhos crescendo, casar os filhos, envelhecer, aposentar. Não, a vida não é isso. Isso é consequência do dia a dia dessa carninha que está viajando a 1.700 quilômetros por hora, todo dia, no nosso movimento de rotação da Terra. Nós viajamos 1.700 quilômetros por hora. A gente não percebe. Estamos passando. Os anos, movimento ao redor do Sol. Tudo passa tão rápido. Eu já estou com 75 anos. E eu olho para trás, já tenho 3 bisnetinhos. E eu fico olhando as crianças, olhando os netos, filho. Eu penso como passa depressa. Mas como é maravilhoso a gente poder escrever uma história bonita. Você está escrevendo a sua história. E nós juntos estamos escrevendo a história da igreja. Atos é um livro que fala como a igreja começou, como ela caminhou, como ela entrou nas nações, como ela se multiplicou. Atos também fala dos problemas que a igreja enfrentou. E as cartas que nós temos, as epístolas desde Romanos até a última epístola lá do apóstolo João, terceira carta de João, falando de problemas que a igreja às vezes enfrenta, falando da solução, falando do caminho, falando de como devemos viver e fazer. E Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele despediu dos irmãos ali na praia, na areia, ele chamou os irmãos de Éfeso, ele ia tomar um navio, ele iria para Jerusalém. Ele sabia que seria preso, ele sabia que o esperavam prisões. E Paulo foi. No capítulo 20, versículo 24, Paulo diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira que me está proposta, a fim de dar o testemunho do Evangelho, da graça de Deus. O valor da minha vida, o valor da sua vida é testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O que vale a pena viver, o que é gostoso viver, é viver para Deus, é viver nele, por Ele e para Ele. Não é dizer, estou gastando, mas eu estou investindo lá. Você sabe quanto que você já juntou lá? Sabe? Precisa saber. Precisa saber se você está construindo lá em cima, com ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10, nos diz que o fundamento foi posto, o fundamento é Cristo, mas cada um veja como edifica sobre este fundamento. E Paulo traz estes seis materiais para construir a nossa casa lá. Ouro, prata, pedras preciosas, o fogo não destrói. Madeira, feno e palha, o fogo destrói. E lá no tribunal de Cristo, eu sonho com o tribunal de Cristo. Eu espero esse momento com meu coração cheio de expectativa e de alegria. Já conversei com o Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor me mostre quando for passar a minha vida toda lá no tribunal de Cristo. Eu quero que o Senhor me mostre até onde chegaram as minhas orações, até onde a minha vida alcançou, até onde o Senhor chegou através dos meus lábios, através da minha oração.
A gente vai vivendo e a gente ora e a gente busca, a gente intercede, mas tanta coisa a gente não sabe que Deus está fazendo através de nós. Homens como aquele ladrão da cruz, crucificado à direita de Jesus, ele não teve tempo para ser batizado, ele não passou por um discipulado, ele não teve tempo de fazer tanta coisa, de testemunhar na igreja, de pregar, mas ali na cruz, ele mostrou crer mais que os discípulos. Os discípulos estavam com medo, os discípulos fugiram, os discípulos estavam temerosos e confusos, mas aquele homem ali, morrendo, ele disse para o outro malfeitor que estava à sua esquerda: você não teme a Deus, estando na mesma condenação? Nós aqui estamos porque nossos atos merecem, mas este, Yeshua, nenhum mal fez. E ele diz para Jesus: Senhor, Adonai, Deus, Filho de Deus, lembra de mim quando vieres no teu reino. Ele estava vendo Jesus morrer, mas ele cria que ele ia ressuscitar. Ele estava vendo Jesus morrer, cria que ele ia ressuscitar e queria voltar como rei, e que reinaria para sempre, e que era o Messias. Ele pregou nos últimos minutos dele, e ele continua pregando até hoje. A nossa vida, a gente não pode imaginar o que Deus está fazendo através da nossa vida, mas a gente não pode, não deve perder tempo. O apóstolo Paulo diz para a gente remir o tempo, porque os dias são maus. Remir é dar valor ao tempo. Hoje é tão fácil perder tempo nas redes sociais. Hoje é tão fácil perder tempo, passa tão rápido quando você está fazendo nada, ou apenas se divertindo. Mas a vida é tão preciosa. Estava compartilhando na igreja hoje de manhã sobre um pregador de jovens. Talvez você já viu esse vídeo desse pregador lá nos Estados Unidos. Ele pegou um tantão de corda, uns 200 metros de corda, sobre o púlpito, a plataforma, e pegou a ponta daquela corda e mostrou para os jovens: vocês estão vendo essa corda aqui? Essa corda simboliza a nossa vida, a minha vida e a sua vida. E aí, 20 centímetros da ponta daquela corda estava pintado de vermelho. Ele disse: esses 20 centímetros aqui, essa parte pintada de vermelho, representa a nossa vida aqui na terra. O resto, eternidade. A gente preocupa tanto com esses 20 centímetros, tanto, e esquece eternidade. Esquece de pensar o que estamos construindo. O que eu construo com ouro na Bíblia simboliza a glória de Deus. É tudo que eu fizer para a glória de Deus está sendo computado. Lá. Agora, eu e você estamos sendo fotografados. Nós estamos sendo filmados. Está tudo aqui, nosso pensamento, motivação, tudo está sendo registrado. Cada minuto. É tão gostoso saber que Ele recebe a nossa adoração, que Ele recebe a nossa oração, que Ele recebe o nosso coração aberto, que Ele nos contempla, que Ele valoriza, e tudo que eu fizer para a sua glória. A Bíblia diz que um copo d'água que eu der para alguém, computado. Tudo que eu fizer é tudo. É cuidar da casa, é limpar a casa, é fazer a comida, é dirigir o carro, é ir para o trabalho, é estar no trânsito,
é um sorriso para alguém. Tudo que eu fizer. E o apóstolo Paulo fala isso para os escravos. Escravo não tinha valor. Escravo não tinha salário. Escravo ganhava cama e comida e muita reprimenda e chicotada se não fizesse as coisas da maneira correta. E Paulo diz para os escravos: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração como para Deus e recebereis recompensa. Meu patrão não é a empresa onde eu trabalho. Meu patrão não é o mundo físico. Meu patrão é Deus. Tudo que eu fizer seja para Ele. Aí, tem recompensa. A gente não pensa. Jesus disse assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem, onde o ladrão pode roubar. Ele disse: não ajunteis. Mas parece que ele falou o contrário. Parece que ele falou: ajunta muito. Quanto mais você tiver, mais. E a ganância, o desejo de ter é insaciável. E a pessoa junta para deixar tudo aqui. Ninguém vai levar nada. Estava compartilhando com o pastor Renato. Eu sou dentista. Meu esposo Paulo já está com o Senhor há 3 anos. Paulo era médico. Uma dentista e um médico trabalhando ganham bastante dinheiro no Brasil. Eu acho que no mundo. E Deus nos chamou. Depois de 30 anos de profissão, Paulo como médico, Deus nos chamou para deixar tudo que construímos em 30 anos. Carro, casa, apartamento na praia, dinheiro na poupança, clínica, salário alto, tudo. Porque Ele tinha algo muito especial para nós. E no ano 2000, já fazem 25 anos, nós deixamos tudo. Pastor Ângela, o que você tem hoje? Nada. Eu não tenho carro, eu não tenho casa, mas não me falta nada. Eu dirijo o carro do ministério, e daí? Eu moro numa casa que não é minha, e daí? Eu moro bem. Você está achando que o carro é seu? Vai morrer, ele fica. A casa vai ficar. Porque tudo que existe no mundo tem um dono só: Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Do Senhor é a terra, todo o ouro do mundo. Salomão entrava para ele toneladas de ouro por ano. A Bíblia nos diz 666 talentos de ouro por ano vinham de Ofir pelo barco em Ezion-Geber. Ele não levou um graminha de ouro. Está tudo aqui. Pertence ao dono, Deus. O que eu tenho? O que eu estou construindo lá? Aquilo lá. Aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Avisto no portal um anjo a chamar, e ao lar celestial espero logo entrar. O Senhor mandou o seu povo festejar por 10 dias uma festa chamada Tabernáculos. Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, agora em outubro, ele vai festejar. Ele vai sair do palácio, ele vai sair da sua casa, ele vai sair do seu apartamento, não sei bem onde ele mora. Ele vai ter de ficar numa cabaninha por 10 dias. Uma cabaninha feita de bambu, de gravetos, de plástico, uma cabana sem teto. Sem teto. Pode ter teto não, você tem de ver as estrelas. Ele vai trazer o colchão, uma mesa, cadeira, tem de comer e dormir ali por 10 dias.
é a festa de tabernáculos. Porque o Senhor queria que seu povo lembrasse que aqui não é o nosso lar. Que seu povo lembrasse que foram peregrinos e forasteiros. Nós somos peregrinos. Você está na Bélgica, eu estou no Brasil, tem brasileiro na China, na Índia, no Japão, na África, na Austrália. Qual é a sua pátria? Somos embaixadores do reino celestial. Eu não posso perder isso de vista. Seja médica, dentista, engenheiro, empresário, seja o que for, sou um embaixador do reino de Deus. Represento o reino de Deus aqui na terra. E tudo que eu fizer deve ser para a glória dele. Quer comamos, quer bebamos, somos do Senhor. Tudo que fizeres, faz de ouro. Experimenta fazer as coisas mais simples como se fosse para o Senhor. Você vai ver a diferença. Arruma sua cama hoje para deitar, como se fosse arrumar para Jesus deitar. Você vai arrumar diferente. Quando você acordar, arruma sua cama, como se fosse para Jesus estar ali na sua casa, vendo o quarto arrumado. Vai ser diferente. Faz uma comida, vai à casa, dirige o carro, como se estivesse conduzindo Jesus do seu lado. Você vai dirigir com mais atenção, com mais segurança. É obra de ouro. Eu não quero perder nada. Eu quero mandar os créditos. E o que acontece não é que eu crio uma ansiedade, é o contrário. Eu crio uma expectativa. Tem gente que tem medo do tribunal de Cristo. Ai, 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 ai. Minha vida vai passar lá. Antes eu achava, como a maioria das pessoas acham, que o livro da vida era um livro escrito. Mas hoje, com a tecnologia que nós temos na internet, imagem e som, hoje você projeta um vídeo e você tem ali imagem e som. Mas a tecnologia celestial, quando o Senhor chamar lá Ângela Mércia Valadão Sintra, o anjo vai, isso é imaginação, viu, gente? O anjo vai, clicar lá e em 3 dimensões. Vai aparecer aquele momento quando aquele óvulo foi fecundado por um espermatozoide. Óvulo da minha mãe, espermatozoide do meu pai. E ali formou um ovozigoto que formou um embrião, um feto. Foi sendo formada. E 17 de maio de 1950, eu nasci. E ali vai desenrolar a minha vida. Só que lá aparece imagem, som, pensamento, motivação. Eu não vou ter medo. Porque quando a gente entrega a vida ao Senhor, a gente caminha na presença dEle. A gente é dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. E quando a gente procura viver de acordo com a vontade de Deus, é a coisa mais gostosa que existe. É Deus, a presença de Deus, a comunhão com Deus, a alegria que Ele nos dá, a paz que Ele nos dá. Não estamos livres de lutas, mas vencemos tudo com alegria, com alegria. Ninguém enfrentou o Coliseu Romano chorando, agora eu tenho de morrer por Cristo. Ninguém. Nero, ele vinha ver os cadáveres dos cristãos, porque havia um sorriso neles. Porque eles se juntavam quando soltavam os leões, aquele grupo de cristãos começavam a cantar. Como podiam cantar diante da morte? Porque aqui não é nosso lar. Porque há coroas que a Bíblia fala, e coroa significa reinar com Cristo. A gente fica achando que lá no céu vamos morar, tocar harpinha. Que isso? Nós vamos reinar com Cristo. Reinar com Cristo. Eu e você estamos sendo preparados cada dia.
eternidade. É o que eu tenho de pensar. É o que nós temos de pensar. Obra de ouro é o que eu faço para a glória de Deus. Obra de prata. O fogo também não destrói a prata. Prata na Bíblia simboliza salvação, redenção. Tudo que eu fizer pela salvação de alguém, está subindo. Tudo. Um convite, uma mensagem, um louvor que eu envio, uma oração, o Senhor salva. Ah, como eu gosto de entrar no avião e de orar pelas pessoas que estão ali. Senhor, eu não conheço essas pessoas, mas Tu conheces. Salva, Senhor. Tem gente aqui triste, tem gente que está doente, tem gente que está desanimado, desesperado. Salva, Senhor. Salva. Ah, lá de cima do avião, você estende a mão para baixo. Senhor, estamos passando sobre nações agora. Traz avivamento. Salva. Fazendo caminhada, levantando a mão, Senhor, aqui esses prédios, quantas pessoas moram por aqui. Meus olhos não podem contemplar todas as pessoas, mas Tu vês. Salva, Senhor. Você tem orado pela salvação de Bruxelas, das pessoas com quem você trabalha, com as pessoas que você vê na rua? Ora. Ah, mas oração assim tão geral? Sim, Jesus orou assim, ó, Pai, a flecha dele, o dardo de vitória dele, ele disse, Pai, eu não rogo apenas por estes, mas eu rogo por todos os que hão de crer em mim. E a oração de Jesus atravessou Jerusalém, Judeia, Samaria, alcançou Roma, alcançou Estados Unidos, a Austrália, o Brasil, a Bélgica. Eu rogo por todos. Atravessou o tempo, século I, século XII, século XV, século XX, século XXI. A oração de Jesus chegou. A minha oração, a sua oração pode atravessar o tempo e o espaço. E o Senhor quer que a gente ore. O Senhor quer que sejamos uma igreja que ora. Obra de prata, obra de pedras preciosas é o que você está fazendo aqui agora. Se você veio para adorar o Senhor, veio para ouvir a palavra de Deus, você veio para receber e ser trabalhado por Ele, isso é pedra preciosa. Você está dizendo, Espírito Santo, trabalha em mim, me lapida. Senhor, eu quero Te ouvir. Senhor, eu quero Te obedecer. O fogo não destrói. Esse tempo que você passa, que recebe, o fogo não destrói. Mas madeira, feno e palha, o fogo queima logo. Madeira é tudo que eu faço na força do meu braço. Ah, se eu não trabalhar. Ah, se eu não fizer. Tudo que eu faço, pensando no meu esforço, na minha performance, porque madeira na Bíblia simboliza o homem. O fogo queima. Marta, Marta, você anda preocupada com tanta coisa, Marta. Marta, você está preocupada porque sua irmã não está te ajudando, isso é obra da nossa força. Senhor, manda ela me ajudar. Estou sozinha. Se você fica achando ruim porque você está trabalhando muito na igreja, estou sozinha, ninguém me reconhece, ninguém vê. Isso é força do braço. O fogo queima. Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. Não vai ser tirada. Mas você, Marta, o fogo queima. Obra de feno. Feno é capim, capim seco. Tá bonitinho, verdinho, seca, murcha. O fogo queima rapidinho. É tudo aquilo que eu faço por vaidade, para parecer. Ah, como que as pessoas gostam de tomar um microfone, de serem filmados, de aparecer. Ah, não, se é um trabalho, a gente veio trazer aqui uma proposta de torre de oração, de orar no secreto. Ninguém está vendo. Ah, não contei isso, pastor, para você, mas a igreja, quando fomos ao pastor Jorge Linhares falar da torre de adoração, ele falou, pastor Ângelo, vai ser muito fácil aqui na Getsemane. Nós temos umas 300 bandas, uns 1000 jovens envolvidos com o louvor. Torre de adoração precisa de 168?
7 dias por semana, 24 horas por dia, vai ser fácil. E aí nós fizemos o convite na igreja. Dos 1.000 jovens, sabe quantos vieram? 2. Porque não tem microfone, não tem holofote, não tem vídeo, é no secreto. 2 vieram, mas os outros que vieram eram empresários, tinha médico, tinha professor, tinha engenheiro, tinha dona de casa, tinha manicure, e começamos com a torre. A obra que é feita por vaidade para aparecer, o fogo queima rapidinho, não sobra nada. E palha, a palha cobre o grão, ela não é o grão, ela não tem vida, ela é palha. É tudo que é feito por hipocrisia, para aparecer, no sentido de dizer, eu estou fazendo. Eu me lembro que a minha irmã, a Deise, ela estava pregando para as crianças lá da nossa rua, quando a gente era solteira ainda. E tinha um menininho, o Baianinho, um molequinho lá dos seus 8 anos. E o Baianinho fazia muita bagunça, muita arte. Pais alcoólatras. E a Deise pregou para o Baianinho aceitar Jesus. E aí um dia, o Baianinho falou que aceitou Jesus, mas ele estava jogando pedra na luz do poste. Queria quebrar as lâmpadas do poste. Aí a Deise veio chegando, quando ele estava com a pedra na mão, já estava assim, quando ele viu minha irmã, ele pôs a mão para trás, a pedra para trás e começou a cantar. 3 palavrinhas só, que eu aprendi. Hipocrisia. Tem gente que apaga o cigarro, para o pastor não ver. Tem gente que esconde o pecado. É palha. Mas o Senhor manda a gente construir com aquilo que vai ficar para a eternidade. E eu tenho de pensar exatamente isso. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. E abre a sua Bíblia comigo no Salmo 27. Nós temos um desafio para a igreja do Senhor. Salmo 27, vamos ler do verso 1 ao 8. Diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade Ele me guardará, protegido na sua habitação, no abrigo da sua tenda me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Também a minha cabeça será erguida acima dos inimigos que me cercam. Na sua tenda oferecerei sacrifícios com gritos de júbilo e cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. Quando tu disseste: buscai o meu rosto, buscai a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Vamos orar. Pai, obrigado por tua presença conosco. A tua presença é doce neste lugar. A tua presença fala conosco. A tua presença é tudo o que precisamos, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor fale no profundo do nosso ser. Não fique uma só pessoa sem receber a Tua palavra, sem compreender a Tua vontade, e que todos nós possamos viver para a Tua glória. Fala-nos,
Ó doce Espírito de Deus, queremos te ouvir e te servir e te obedecer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode assentar. Queremos falar, trazendo sobre um convite para a igreja. Já tivemos um tempo precioso com o pastor e os ministérios de criança, de adolescente, de jovens aqui da igreja. Já compartilhamos o que Deus nos chamou para fazer e queremos conversar com você sobre o que é mais importante, ou uma coisa só. Davi morreu. No seu lugar ficou Salomão, seu filho. E Salomão sabia da responsabilidade. Então a Bíblia nos diz que ele ofereceu 1000 holocaustos em Gibeá, clamando: Deus, 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 fala comigo, igual o Senhor falava com meu pai. E naquela noite, ele teve um sonho. Deus apareceu para ele e Deus disse: faça-me um pedido. O que você quer? Um pedido. Se o Senhor hoje à noite falasse com você: me pede o que você quiser, uma coisa, o que você ia pedir? O que você ia pedir? Eu tive a alegria de nascer num lar cristão e meus pais fazerem o culto doméstico todos os dias conosco. Aprendemos a Bíblia com nossos pais todos os dias. Eu tive a alegria de criar os filhos assim também. Então, nossos filhos eram pequenos, a Suzy estava com uns 4 aninhos. Não, nessa época desse culto, a Suzy tinha uns 5 aninhos e o Sérgio tinha 4 anos. E eu estava lendo a Bíblia, porque eu pude ler a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse, no culto com eles, em casa, todo dia, todo dia. E então, eu perguntei, chegou na história de Salomão, que Salomão teve este sonho e que Deus disse: pede-me o que quiseres, faz um pedido. Aí eu perguntei para os meus filhos: Suzy, Sérgio, imagina que Jesus está sentado aqui nessa poltrona e Ele vai falar para vocês: faz um pedido. Eu não tinha lido o final da história. Faz um pedido, o que vocês iam pedir? Eles começaram a pensar. Eu falei: vamos, o que você ia pedir, Suzy? Ela falou: já sei, mãe, eu ia pedir para Jesus salvar nossa família toda. Eu falei: muito bem, um pedido muito sábio. E você, Sérgio? E ele está aqui, pensa. Eu falei: vamos, Sérgio, o que você ia pedir? Tinha 4 aninhos. Ele disse: já sei, eu ia pedir para Deus falar que sim para todas as minhas orações. Espertinho, né? Aí eu falei: Suzy, na Bíblia já tem a resposta de Deus para você. Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, quando a gente crê, a nossa família vai ser alcançada. A sua oração, seu pedido, Suzy, já tem respaldo na Bíblia. E o seu também, Sérgio. Está escrito na Bíblia, em João capítulo 15, o Senhor diz que Ele é a videira verdadeira. Ele diz: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Mas o que foi que Salomão pediu? O que Salomão pediu? Vamos ver o pessoal lá do fundo. O que Salomão pediu? E vocês acham que Salomão foi sábio? Vocês estão vendo que é pegadinha, né? Será que Salomão foi sábio? Deus deu uma capacidade para Salomão para aprender tudo. Ele sabia física, química, biologia, filosofia. Salomão tinha uma sabedoria que o povo vinha de longe fazer pergunta. Ele sabia tudo. Um QI altíssimo, uma capacidade de aprender fantástica. Aí Salomão adquiriu sabedoria humana. Como assim? Em Deuteronômio capítulo 17, Deus tinha falado assim para Moisés:
quando vocês escolherem um rei, este rei em Israel precisa observar 4 coisas. Primeiro, ele não deve ter a juntar muito ouro ou prata. Segundo, ele não deve ter muitas mulheres. Terceiro, ele não deve nunca voltar ao Egito para comprar cavalos. Quarto, ele vai ter uma cópia dessa lei, colocá-la no quarto dele e ler todos os dias. Bem, Salomão começou com a sabedoria dele, ter um conhecimento, e a Bíblia nos fala quanto ouro que ele ajuntou em Jerusalém. Por ano, eu falei que vinha toneladas de ouro. A rainha de Sabá ficou maravilhada, aquela mesa, os talheres, tudo de ouro, as taças diferentes, tudo de ouro. Salomão, quando ele vinha entrar no templo, ele saía do palácio dele e tinha uma passarela, um arco ligando o palácio no templo, por onde ele passava. E os soldados, 300, não é 30 não, é 300 soldados com escudos de ouro. Tinha pavês, que é aquele escudo que fica só a cabeça de fora e os pés, aquele escudo retangular grandão de ouro, e os escudos rodela de ouro. 300. A Bíblia fala o peso destes escudos. Ele não obedeceu. Salomão pensava assim: puxa vida, como que uma nação vai ser forte se não tiver ouro? As nações ricas têm muito ouro, muitas barras de ouro. O que diz que uma nação é rica é dinheiro. Deus não entende de hegemonia de nações. Claro que eu tenho de ter muito ouro. Deus está errado. E Salomão, a Bíblia diz que ele teve 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Naquela época, relações internacionais, as alianças com as nações eram feitas por casamento. Não que Salomão fosse mulherengo e quisesse mulher e mulher e mulher, mas ele era um rei, e para o Egito ter paz com ele teve de casar com a princesa egípcia. A rainha de Israel, a rainha do Salomão era egípcia. Você vai ler lá na Bíblia. E a Bíblia fala das princesas dele: amonitas, moabitas, edomitas, fenícias, etc. Com cada nação que ele queria fazer paz, aliança era casamento. Deus não entende de relações internacionais. Claro que eu tenho de casar. Claro que eu tenho de ter muitas mulheres. E teve 1000. Israel fica entre África, Europa e Ásia. Os cavalos do Egito, cavalo árabe puro sangue, passavam por Israel para serem vendidos na Europa, na Ásia. E Salomão pensou: poxa, eu vou deixar esses cavalos passarem aqui, não vou ganhar nada. Deus não entende de comércio exterior. Eu vou comprar e eu vou vender. Vou lucrar. E a Bíblia fala por quanto ele comprava e por quanto ele vendia. Desobediência, desobediência, desobediência. Eu sei mais que Deus. Então, para que eu vou ter uma cópia? Para que eu vou ler? Salomão teve sabedoria humana, mas ele não aprendeu com o pai dele. Davi escreveu o Salmo 27. Davi conhecia Deus. E Davi diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus inimigos, me cercaram, queriam comer as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se levante contra mim, nele eu confiaria. E Davi diz: uma coisa peço ao Senhor. Davi sabia quem era Deus. Deus é luz. A luz espanca as trevas. A luz, não tem jeito das trevas permanecerem onde há luz. Ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor, uma, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Uma coisa.
Salomão pediu sabedoria, mas Deus é mais do que sabedoria. Talvez você peça, eu quero estar legal aqui na Bélgica, aqui na Europa. Eu quero ter estabilidade financeira. Isso tudo é muito pouco diante do quem Deus é. Davi disse, uma coisa eu peço, a presença de Deus. Eu quero aprender com Ele, eu quero contemplá-lo, eu quero vê-lo, eu quero senti-lo, eu quero ser um com Ele. Uma coisa eu peço, eu quero ficar olhando para o Senhor e aprender com Ele. E aí no versículo 8, Deus responde para ele, buscai a minha face. E ele responde, a tua face, Senhor, buscarei. A tua face buscarei. Eu falei de Marta e Maria. Marta queria agradar Jesus e trabalhava e ficou incomodada porque a irmã estava lá aos pés de Jesus, nem olhava para ela, tanta coisa para fazer, e a Maria sentada, porque a Maria reconheceu quem é Jesus. Era a presença de Deus na casa dela, era o Filho de Deus na casa dela. Você sabe que a presença de Deus está com você no trabalho, na escola, no trânsito, ao andar pelas ruas, a presença. E quando nós temos a consciência da presença de Deus, sabe o que acontece? A gente não peca. Como é que você vai pecar? Com Deus ao seu lado. Busca a presença, que você vai ter uma vida santa. Como pecar se o Senhor está comigo? Maria não reconheceu a presença. Perdeu. Jesus estava atravessando o mar da Galileia e ele estava cansadinho. Ele curou tanta gente, as pessoas vinham e puxavam a roupa dele e eram curadas. E Jesus falou, ensinou, ele estava cansadinho, porque ele estava no corpo humano. Ele entra no barco, puxa um travesseirinho lá, uma almofada, deita e dorme. E vem a tempestade. O barco sobe e bate. O vento vem, a chuva forte, e Jesus dormindo. Os discípulos tiram água do barco, tiram água. Eles eram pescadores, eles estavam acostumados com o barco, mas sabiam do perigo da tempestade no mar da Galileia. E o mar fica entre montanhas. E o vento que sopra, muitos barcos ali afundaram. Então eles não aguentam mais e despertam Jesus e disseram, mesmo que Marta falou, Senhor, tu não te importas que a minha irmã me deixe trabalhar sozinha, tu não te importas. Nunca fale para o Senhor, tu não te importas, porque Ele se importa com tudo na sua vida, tudo, todas as áreas. E os discípulos vieram para Jesus e falaram a mesma coisa, mestre, tu não te importas, nós vamos perecer. Olha a chuva, olha o vento, olha a tempestade. Jesus se põe em pé e diz para o vento, cessa, e diz para o mar, acalma. E olha para os discípulos e diz, homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? A presença de Deus estava com eles. O barco jamais afundaria, jamais. Se eu tenho consciência da presença de Deus comigo, jamais o inimigo vai prevalecer. Posso passar lutas? Passo. Para fazer essa viagem, para chegar aqui em Bruxelas, nós passamos por luta. Eu e meu filho tivemos de remarcar as passagens, quase que a gente não vinha. Mas eu sabia, se Deus tem um propósito, Ele. Então o coração descansa. Lutas, a gente vence todas com o Senhor, com a presença dEle na nossa vida, a presença. Eu não sei quanto tempo você passa na presença de Deus. Eu gosto de levantar, meu esposo era um adorador, Paulo tocava a gaitinha dele, e ele gostava muito de músicas de Natal. Aquela música assim, surgem anjos proclamando paz na terra e a Deus louvor,
vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória, glória a Deus nas alturas, glória, glória a Deus nas alturas. E Deus gostava quando Ele tocava. E Deus gostava quando nós dois juntos tirávamos aquele tempo todo dia para adorar ao Senhor. Quando Paulo fez 73 anos, Deus falou para ele assim: eu vou te dar um presente. E o meu presente para você é que você me adore 3 vezes por dia. Eu quero que você me adore de manhã, de tarde e de noite. Todos os dias, de manhã, ele pegava a gaitinha, tirava os sapatos, se prostrava e ia adorar o Senhor. As experiências que ele tinha, as visões que Deus dava, são coisas lindas, fantásticas. Eu pedi para ele escrever num livro, depois a gente vai trazer esse livro dele aqui. O Paulo partiu. E era tão interessante, o nosso filho, Sérgio, ele tem uma fazenda, um aras. Gosta de cavalo manga larga, machador. E o Paulo, a gente sentava ali na varanda da fazenda, ele pegava a gaitinha, começava a tocar. Glória. Os cavalos estavam lá em cima, no monte, pastando. Ele começava a tocar os cavalos. Eu tenho isso filmado. Eles vinham correndo todos. Punham a cabeça na cerca. Ficava escutando ele adorar. Até acabar. Ele tocava uma música, 2, 3. Vim para adorar-te. Vim para dizer que eu te amo, ó Pai. És tudo para mim. Os cavalos ficavam ali. Quando ele terminava 1, 2, 3, 10 canções, os cavalos voltavam. Em casa, quantas vezes vinham os passarinhos na janela. Teve um irmão que fez até uma música em homenagem ao Paulo, falando dos passarinhos que vinham adorar o Senhor. Às vezes ele falava: Ângela, aquela árvore lá, a gente lá no 3º andar do prédio, aquela árvore adora junto comigo. Falava: Paulo, que é isso? A árvore adorando junto com você? Ele disse: você quer ver? À noite de lua cheia, as árvores todas iguais, mesmo tipo de árvore. Ele dizia: aquela lá, você quer ver? A árvore adora comigo ao Senhor. Ele começava: ao único que é digno de receber. E aquelas folhinhas iluminadas pela luz da lua, daquela árvore, todas começavam a fazer assim, adorando. O Paulo partiu e eu falei com o Senhor: Senhor, essa gaitinha não pode ficar muda. O Senhor gostava tanto do Paulo te adorando. Me ensina a te adorar. Não sei tocar gaita. Me ensina, Espírito Santo. E ele me ensinou. Hoje eu já toquei lá na casa do pastor Ricardo. Escutou, né? Todo dia eu toco para o Senhor: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. E você sabe de uma coisa? Deus fica esperando. Ele fica esperando esse momento. Eu não consigo começar o dia sem tocar, sem cantar,
sem me prostrar e orar por nossa família, orar pelos Gideões, orar pela igreja. Não consigo começar o dia assim. Deus fica esperando. Quero que você fique de pé nesta hora. Teve um moço que veio encontrar Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele: você sabe os mandamentos? Cumpre a lei. Ele disse: quais mandamentos? Jesus falou: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Jesus falou a segunda tábua da lei, o nosso relacionamento interpessoal. Ele disse: Senhor, eu tenho feito isso desde a minha meninice. Jesus olhou para ele, e a Bíblia diz que Jesus o amou, olhou nos olhos dele e disse: está faltando uma coisa. Davi pediu uma coisa: Senhor, eu quero morar na tua casa, eu quero contemplar o Senhor, eu quero ser transformado por tua presença, eu te quero, Deus, o que eu quero é o Senhor, é a tua presença. Jesus olhou para Marta, falou: Marta, Marta, você está tão preocupada com tanta coisa. Marta, só uma coisa é necessária. Maria escolheu uma. Não são muitas coisas que vão agradar a Deus, é uma. E aquele moço, Jesus falou: está faltando uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, e você vai ter uma morada no céu. Vem, me segue. Aquele moço ouviu só a primeira parte: vende tudo que tem. Ele pensou: como é que eu vou vender? Eu sou rico, eu vou virar mendigo, eu vou... Como? Quando Deus pediu para mim e para o Paulo tudo, a gente entregou tudo e não falta nada. Não falta nada. Deus dá do bom e do melhor. Não falta nada. Não temos nada, mas não falta nada. Uma coisa te falta. E Jesus falou: e terás um tesouro no céu. Nós não estamos falando que você tem de deixar tudo. Estamos falando que a única coisa que é importante chama Deus. Deus é suficiente. Deus é tudo que precisamos. Uma coisa. Se você pode pedir a Deus uma coisa, o que você vai pedir? A presença dEle. Ela é suficiente. Uma coisa. O que o Senhor pede de nós? Eu não sei como está a sua vida, não sei a história que você está escrevendo, mas eu posso dizer assim: se eu puder escolher o que vai pôr na lápide do meu túmulo, eu quero só uma frase: Ângela foi uma pessoa feliz. Perdi a minha filha aos 45 anos, meu esposo, depois de 52 anos de casa. Perdi nada. Um missionário estava conosco, a gente estava indo para um congresso de missões. Um pastor dirigindo, um missionário, o Maisel aqui na frente, eu atrás com a missionária do Haiti. E o Maisel me perguntou, Maisel trabalha com muçulmanos. Ele falou: pastora Ângela, se a senhora não quiser me responder, não tem importância, mas eu gostaria de saber o que é para a senhora ter perdido uma filha como a Suzy, um doce de pessoa. Escrevi sobre a vida dela, um livro. Suzy aceitou Jesus aos 4 anos, aos 9 teve chamado missionária, aos 12 a primeira viagem missionária, foi psicóloga, pastora, missionária, trabalhou na Lagoinha, 20 anos com adolescentes. O sepultamento da Suzy, 20 mil pessoas, as pessoas faziam fila para vir dar um abraço na gente, e cada uma tinha uma história para contar. Estou aqui hoje, meus filhos hoje são pastores, eu devo a Suzy. A Suzy fez isso, a Suzy. Escreveu uma história. O Paulo, mesma coisa. Onde passamos, ele como médico, estava contando para o pastor Ricardo
como Ele deixou uma marca em cada lugar. E eu disse para o Maisel, a gente só perde o que a gente tem. O que a gente não tem, a gente não perde. Eu não perdi uma filha, eu não perdi um marido, eu os ganhei, eu os tive a Suzy por 45 anos, ela deixou as 3 filhas, o esposo era pastor. O sentimento é de gratidão. Tem gente que vive em depressão porque perdeu o emprego, perdeu a casa, perdeu a saúde, perdeu a esposa, perdeu o filho. Mas quando a gente não tem, não perde. Meu sentimento é de gratidão a Deus por ter me dado um esposo como Paulo, 52 anos. Gratidão. A gente vive mais feliz quando conhece o Senhor, quando vive para o Senhor. Não é, estou gastando minha vida, eu estou me dando, não tem cobrança. Nós estamos só ganhando. Feche seus olhos. Põe a mão sobre o seu coração. Como está a sua vida com Deus? Se você agora entrar na presença do Senhor, passar lá pelo tribunal de Cristo, você está bem? Você está juntando tesouros no céu ou aqui na terra? Como você está? Você está feliz? Ou você precisa de uma entrega ao Senhor? Fale com Deus agora. Senhor, aqui estamos em Tua presença, aqui estão os Teus filhos, aqui está o Teu povo. Senhor, nós oramos que queremos o Senhor, Tu és tudo para nós, entregamos a Ti nossa vida, nosso coração, nosso presente, nosso futuro, e no nosso passado tudo que estiver errado seja apagado, perdoado, lavado no Teu sangue. Não fique um só pecado em nosso coração, nada, Senhor. Entregamos tudo a Ti, lava-nos, limpa-nos, santifica-nos e usa-nos para fazer a Tua vontade. Contempla, Senhor, cada coração, cada família, cada lar, cada jovem, cada adolescente, cada família, porque nós queremos o Senhor. Toma nosso coração e dá-nos, ó Deus, o entendimento da Tua presença e do Teu chamado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, eu tenho um convite para a igreja. Nós viemos aqui, o pastor Renato, conversamos com ele sobre a unidade da igreja, sobre como romper sobre a Bélgica, sobre a Europa, como a unidade do corpo de Cristo é importante. Deus chamou meu esposo para levantar o ministério Gideões 24 horas diante do Senhor, e há 22 anos a lâmpada da igreja da Lagoinha em Belo Horizonte não se apaga. Dia e noite, nós temos a torre de oração. Nós já estamos em 78 países. Agora, sobre a minha vida, tem gente orando em inglês, francês, em espanhol, em russo, em polonês, em ucraniano, em alemão, em hebraico, em grego. 78 nações. Um exército mundial. E Jesus, a única recomendação dele para a sua volta é: vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. É a recomendação. Orar. Lucas 21, 39, 36 diz: vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar das coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Eu quero estar em pé. Eu quero escapar das coisas que têm de acontecer. Eu quero estar em pé na presença do Filho do Homem. Então é vigiar e orar. E a Igreja Batista Renascer aqui em Bruxelas está sendo convidada, o pastor já disse sim, sendo convidada para fazer parte dessa torre. Um exército de homens, mulheres. O compromisso é 1 hora, uma vez por semana. Se você não quiser dar, não tem problema.
pode ficar nas redes sociais, pode assistir um filme, pode tomar um sorvete, pode comer uma pizza. Mas uma hora que você der para o Senhor para orar, vai fazer uma diferença na sua vida. Uma hora, uma vez por semana, é muito pouco. Quando a gente está lá na torre, a gente não quer mais sair. Conhece aquele cântico, quem já pisou no Santo dos Santos? Em outro lugar não sabe viver. Se entra nessa dimensão, se ama tanto o Senhor, tanto que seus pés estão na terra, mas seu coração está lá. E é diferente quando você começa o dia consagrando a Deus e orando. Então quero fazer um convite, já vou trazer a palavra para o pastor. Se seu coração está ardendo, puxa, eu quero mais do Senhor. Eu posso dar uma hora, uma vez por semana, para orar. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, que nós vamos orar. Se o seu coração está ardendo, não sou eu não, é o Espírito Santo que está te chamando. O Espírito Santo está convocando você para fazer parte, pastor, por favor, para fazer parte deste exército. E vai ser algo lindo, você vai ver, pastor Renato, você vai ver uma mudança aqui na Bélgica, uma mudança aqui em Bruxelas. Olha que coisa linda, pastor. Parabéns. Você tem uma igreja, exército de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Vem a igreja toda. Que coisa linda. Gente, eu estava falando para uma igreja dos surdos. Eu ia falando e a pessoa fazendo sinais de libras. E quando terminamos o apelo, vi a igreja toda. E eu estou maravilhada com a sua igreja. Glória a sua, não, do Senhor, que você é o pastor. Eu queria que você se ajoelhasse, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Nessa hora o Senhor passa em revista o seu coração, te capacita, te limpa. Nós vamos ter um curso, nós vamos ter uma capacitação para sermos gideões da oração, gideões 24 horas na presença do Senhor. Fala com o Senhor agora: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado por Ti. Senhor, eu te louvo pela tua igreja, Igreja Batista Renascer aqui em Bruxelas. Eu te louvo porque o Senhor tem escolhido cada um dos nossos irmãos. O Senhor tem escolhido o pastor, o Senhor tem escolhido, ó Deus, os obreiros dessa igreja. O Senhor tem escolhido missionários, pastores. Eu te louvo, ó Deus, por esse ministério de louvor. Te louvo, Senhor, pelos que trabalham com as crianças, com os adolescentes, com os jovens e por cada família que aqui está. Contempla o teu exército, Senhor. Contempla teus filhos prostrados diante de ti, dizendo: eis-me aqui. Ó Senhor, fotografa teus filhos, marca teus filhos. Ó Deus, passe em revista a vida de cada um nesta hora, Senhor. Limpa os corações. Zera, Senhor. Não haja um só pecado nos corações. Limpa tudo. Santifica tudo agora, Senhor. Purifica, Senhor. E capacita meus irmãos, capacita com teu Espírito Santo, capacita com a alegria de te servir, de te conhecer e de viver para a tua glória. Sela este compromisso, ó Deus, nos céus, aqui na terra, e ó Deus, que a partir de hoje, algo novo, algo maravilhoso, vitórias tremendas, milagres sobrenaturais do Senhor aconteçam na vida de nossos irmãos, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu namoro, no seu futuro, no seu ministério. Nós os abençoamos e selamos nesta hora esse compromisso, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam fortalecidos no Senhor e que aqui se levante um grande e poderoso exército de oração comprometido com Deus. Em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se colocar de pé, dá um abraço nesse irmão que se ajoelhou perto de você e diga: bem-vindo ao exército, bem-vindo ao exército, bem-vindo ao exército. Quero ser usado.